Olá, eu sou a jornalista Kátia Marco e este é o Voz Docente, programa semanal do Andes URGS, elaborado em parceria com a ADUFPEL e a Regional do Andes no Rio Grande do Sul. O Voz Docente vai ao ar pela Radiocom 104.5 FM, às sextas, à 1h, com reprise aos domingos, às 9h30 da manhã. Também fica disponível na internet no site andesurgs.org.br, no Facebook e no Spotify da seção sindical do Andes na URGS. Acompanhe. No programa de hoje, conversamos com a nova presidenta do Andes, professora Rivânia Moura. E o comentário é do atual presidente, professor Antônio Gonçalves Filho. Fique conosco. A diretoria que estará à frente do Andes Sindicato Nacional entre 2020 e 2022 será empossada em 1º de dezembro no 10º CONAD Extraordinário. O encontro será realizado via internet, com uma plenária única de posse das 16 às 18 horas. Poderão se credenciar para acompanhar os delegados e observadores eleitos nas assembleias de base. Para os demais docentes da categoria, a plenária será retransmitida pelos canais digitais do Andes, no Facebook e no YouTube. Logo após a posse, a partir das 18 horas, será transmitida a live com o cantor e compositor Chico César. O show será gratuito e aberto para toda a sociedade. Devido à pandemia da Covid-19, os eventos presenciais do Sindicato Nacional estão suspensos desde março deste ano. O distanciamento social imposto como medida de prevenção contra a transmissão da doença também levou ao adiamento das eleições para a diretoria do Andes, biênio 2020-2022. O processo eleitoral, inicialmente previsto para maio, foi realizado no início de novembro, em formato telepresencial, conforme deliberado no 9º CONAD Extraordinário. A Chapa 1, Unidade para Lutar em Defesa da Educação Pública e das Liberdades Democráticas, foi eleita com 55,11% dos votos. Ouça agora o comentário do atual presidente do Andes, Antônio Gonçalves Filho. Olá, é uma satisfação participar mais uma vez do programa Voz Docente, da nossa seção sindical do Andes na URGS. Quero inicialmente parabenizar as chapas que concorreram à direção do Andes Sindicato Nacional, em especial a Rivânia Moura, que foi eleita presidenta do Andes Sindicato Nacional para o biênio 2020-2022, portanto vai estar à frente da diretoria nacional no próximo período. Para fazer um breve balanço desse último biênio 2018-2020, gostaria de explicitar inicialmente a conjuntura quando assumimos a direção do Andes Sindicato Nacional, que estava marcada pela intensificação da crise internacional e estrutural do capital e pela ampliação da retirada de direitos da classe trabalhadora ao longo do governo ilegítimo de Michel Temer, e aí com destaque a aprovação da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto, a contrarreforma trabalhista, a ampliação da terceirização, a contrarreforma do ensino médio da BNCC, assim como uma crise sanitária em Roraima com a migração dos refugiados venezuelanos e ainda sob o impacto do extermínio de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, naquele contexto, assumimos o Antissindicato Nacional com a perspectiva de manter nosso sindicato combativo, autônomo, foi esse o desafio que nós impusemos à nossa direção, e eu acho que nós conseguimos cumprir mesmo com todas as adversidades, com todos os tensionamentos. Eu acho que foram conquistas importantes para a nossa categoria avançar na luta pela legalização do aborto, aprovar a defesa das comissões de heteroidentificação no âmbito das nossas instituições, estabelecer dias nacionais de luta contra assédio moral e sexual, e também um Dia Nacional de Luta de Combate ao Racismo nas nossas instituições, assim como também incorporar à nossa agenda anual de lutas o combate à LGBTI-fobia.
O Andes tem feito um grande esforço na construção da unidade na luta, e isso já vem desde lá de 2018, isso para falar apenas dessa última gestão, quando, diante dos ataques à autonomia universitária do risco de ascensão do governo de extrema direita, a base do nosso sindicato fez diversas ações de unidade de ação em defesa da autonomia das universidades, institutos e Cefet, pelo ele não, mas infelizmente o Bolsonaro ganhou a eleição, e aí logo em seguida vieram diversas medidas de ataque à educação pública e à organização sindical, inclusive na forma de arrecadação, tentando impor um boleto, como uma forma de arrecadação, mas nós continuamos na luta, avançamos na unidade, constituindo o Fórum Sindical Popular de Juventude de Luta por Direitos e Liberdades Democráticas, que se constituiu em 19 de fevereiro do ano passado na POSP em São Paulo. Realizamos o 3º ENIO, importante Encontro Nacional de Educação, que ocorreu na UNB, ainda logo após a realização do 3º ENE. Realizamos também um seminário internacional do Andes, que eu acho que foi um acerto político, porque permitiu aproximar trabalhadores da educação do continente americano, inclusive resultou na publicação de uma edição especial bilíngue da revista Universidade e Sociedade sobre educação na América Latina. Ainda constituímos a unidade de ação do campo combativo no 8M ano passado, no 1º de maio, e ajudamos na construção do 15M e do 30M, que foram dias importantes de luta contra os cortes na educação. Fizemos muito esforço para a construção do 14 de junho de 2019 como um dia de greve geral, assim como o dia 13 de agosto como a greve geral da educação, mas infelizmente a nossa capacidade de mobilização ainda não foi capaz de inverter a correlação de forças, mas o Andes esteve combativo, participando de todos os espaços em que há luta. Fizemos ato em Brasília contra a contra-reforma da Previdência do Bolsonaro no ano passado, um ato que reuniu mais de 10 mil pessoas em defesa da educação, da aposentadoria e do emprego. E estamos agora ainda na luta pela defesa da vida, Vimos aí de um período em que não conseguimos fazer uma greve geral da educação, apesar de termos conseguido constituir um Comando Nacional de Mobilização e Greve, mas a pandemia interrompeu esse processo. Lembrando que o Andes esteve em greve no último período nas estaduais, no Piauí, na Bahia, nas estaduais do Paraná, mas o conjunto da educação ainda não conseguiu avançar por uma greve que é necessária para barrar tantos retrocessos civilizatórios e tantos ataques às liberdades democráticas. Fica como desafio para a próxima diretoria avançar na construção dessa unidade, mesmo sabendo que a nossa luta ela avança muito nas ruas, e que agora, nesse momento em que precisamos manter o isolamento social, isso se torna mais difícil, mas temos muitas tarefas pela frente. Derrotar contra a reforma administrativa, que já tramita no âmbito do Congresso Nacional, garantir financiamento no projeto de lei anual, na PLOA do ano que vem, que, se for aprovada do jeito que está, vai inviabilizar o funcionamento das instituições de ensino superior públicas em 2021. Reagir também aos ataques à autonomia universitária no que tange a nomeação de menos votados na lista tríplice e até de interventores que nem constam na lista tríplice. E ainda algo que vai exigir de nós uma ampla capacidade de mobilização, o aprofundamento da crise econômica mundial e, por consequência, nacional, que vai certamente agravar as condições de vida da classe trabalhadora e também da categoria docente. Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento e desejando boa sorte aí à nova gestão do Antissindicato Nacional, que nesse programa está representada pela presidenta Rivânia Moura. Um grande abraço. Obrigado. A nossa entrevista é com a professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, nova presidenta do Antissindicato Nacional, Rivânia Moura.
Boa tarde. Quais serão as primeiras ações da nova coordenação a partir de 1º de dezembro? Olá, saudações a todas e todos que nos escutam nesse momento. Nós fomos eleitos para a próxima diretoria do ANDES Sindicato Nacional, que toma posse no próximo dia 1º de dezembro. Tá? Nós temos aí uma grande tarefa pela frente, uma grande tarefa de conduzir o nosso Sindicato Nacional, mas também uma grande tarefa de enfrentar esse contexto tão adverso que nós temos vivenciado. É um contexto de muitos ataques aos servidores públicos, à nossa categoria docente, à educação, e um ataque constante à vida. Então nós temos enormes batalhas para travar pela frente. E aí, quais são as primeiras ações, que a gente pretende fazer a partir de 1º de dezembro? Como eu já falei, nós temos grandes ataques sendo aí posto em prática contra os serviços públicos, contra os servidores, contra a categoria docente, contra a educação. Então, frente a esses ataques, nós pensamos em organizar a nossa luta e a nossa resistência com as pautas mais urgentes, que circulam agora a nossa conjuntura. Podemos elencar como uma pauta muito urgente a questão da reforma administrativa. É uma pauta em curso que, embora suspensa no momento, é prevista para voltar com força em 2021. E nós não podemos estar à mercê das motivações do Congresso Nacional. Nós precisamos fazer a nossa luta e o nosso enfrentamento para derrotar a reforma administrativa. Então, uma das primeiras ações, inclusive, é participar ativamente da construção do dia 10 de dezembro como Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, contra as privatizações das estatais e em defesa do auxílio emergencial de R$600. Então, nós entendemos que essa pauta, ela é uma pauta muito urgente, porque compreendemos que a reforma administrativa traz um impacto imenso para a nossa categoria também, traz um impacto imenso para a nossa questão dos planos de cargos e salários e carreira, traz um impacto imenso para a questão salarial, para a questão do concurso público. Então, tudo isso tem implicações para a educação, tem implicações para a nossa categoria. Nesse sentido, nós precisamos nos unir aos demais servidores públicos e aos demais trabalhadores em luta para enfrentar esse contexto. Então, já estamos no processo de construção, com a atual diretoria, nesse momento da transição, junto às entidades do FONASEF, para construir o Dia Nacional de Luta em defesa dos serviços públicos e em defesa dos servidores públicos. Então, essa é uma das primeiras ações a serem construídas pela nova gestão do ANDES Sindicato Nacional. Nós temos pautas muito urgentes, mais específicas da educação e mais específicas da nossa categoria, como, por exemplo, a pauta em defesa da autonomia e da democracia das instituições públicas de ensino superior. Essa é uma pauta muito urgente também, porque nós temos várias instituições federais, universidades e institutos que hoje se encontram sob intervenção do governo federal. Ou seja, o governo federal nomeou para várias universidades e institutos pessoas que não foram eleitas por suas comunidades acadêmicas, que não foram escolhidas pelos técnicos, estudantes e professores dessas instituições. Então, nós consideramos essa pauta da autonomia, e defesa da autonomia, uma pauta também muito urgente e será, sim, uma das primeiras ações que nós vamos fazer também junto aí ao ANDES Sindicato Nacional. Além dessas pautas urgentes, nós pretendemos já, ainda em dezembro, reunir os setores das estaduais, municipais e federais
para discutir o próximo ano, para discutir o impacto do ensino remoto, que é uma outra pauta urgente que já está nas nossas vidas e que nós já temos todas as consequências dessa modalidade, não só para o adoecimento e o trabalho docente, mas também a exclusão dos estudantes e também a própria concepção de educação. Então, nós pretendemos reunir os setores ainda em dezembro para pautar essa questão do retorno, para pautar essa questão do retorno do semestre de 2020.2 e discutir o impacto do ensino remoto. Então, essa também é uma ação urgente que nós pretendemos encaminhar ainda este ano junto aos setores das estaduais, municipais e federais. Os GTs, né, do Andes, que trabalham aí vários aspectos, nós também vamos já reunir em dezembro para que a gente possa, né, pôr em pauta aí as questões sindicais, as questões da Seguridade Social, as questões da comunicação, né, e todos os outros GTs que fazem parte do Andes Sindicato Nacional. Então, é um processo que nós vamos iniciar a nossa gestão nessa conjuntura, nesse momento de grandes enfrentamentos, de grandes desafios, mas nós estamos com uma boa perspectiva de construção, né, da unidade, de construção das nossas lutas. Na sua avaliação, quais serão os principais desafios no próximo período? Com relação aos nossos desafios para o próximo período, nós temos inúmeros desafios. Como eu já falei, nós estamos numa conjuntura muito difícil, né, numa conjuntura de inúmeros ataques e que conjuga isso com um governo de extrema direita e um governo de extremo conservadorismo. Então, isso impõe também para o movimento sindical, para os movimentos sociais, uma série de desafios e que a gente precisa enfrentar. Um dos grandes desafios que nós temos a enfrentar diz respeito, né, dentro dessa conjugação aí, de um governo de extrema direita e também de extremo conservadorismo, nós temos aí um grande desafio de construção das nossas lutas em unidade. Frente a todos esses ataques que o governo tem feito para o conjunto da classe trabalhadora, né, com esse desmonte do Estado brasileiro, com essa perspectiva de transformação do Estado brasileiro, cada vez com abertura maior para a mercadorização dos nossos serviços, para a mercadorização do que hoje nós ainda temos de direitos garantidos com a Constituição de 88. Então, tudo isso nos impõe a necessidade efetiva e urgente de construção da unidade com todas as categorias dos trabalhadores e trabalhadoras, com todas as categorias dos servidores públicos, com todos os movimentos sociais, com o movimento sindical, com as centrais sindicais, por entender que esse ataque que nós estamos vivenciando, ele é um ataque em conjunto, porque faz parte de um plano de governo, faz parte de um plano de Estado e que, portanto, afeta a vida do conjunto da classe trabalhadora. E isso nos impõe, inclusive, pensar na nossa forma de enfrentamento. Então, mesmo com todas as diferenças que nós possamos ter dentro do movimento sindical, dentro da nossa categoria, inclusive, dentro dos movimentos sociais, mesmo com todas as nossas diferenças, nós precisamos entender que é necessário passar por cima dessas diferenças nesse momento para a gente conseguir enfrentar essa conjuntura e ter ganhos, né, e acreditar na nossa luta. Eu acho que um dos grandes desafios também é que a gente possa voltar a acreditar que é possível fazer luta, é possível ter vitórias, é possível impor derrotas a esse governo. E aí nós já temos exemplos, né, na América Latina de lutas que estão acontecendo e que nos trazem aqui o retorno para esse sonho construído em luta, que é a perspectiva de que a classe trabalhadora organizada pode sim ter vitórias. E aí nós temos
esse desafio, que é um desafio também que vem para dentro da nossa categoria profissional, o desafio de mobilização da nossa categoria, o desafio de fazer com que a gente possa ter uma participação maior e mais efetiva, né, do conjunto das professoras e professores, das nossas seções sindicais, mas também de todas a base, né, que compõe o ANDES Sindicato Nacional, mas todos os professores e professoras que possam sim se sentir representado no ANDES Sindicato Nacional, se sentir representado pelas pautas que o ANDES Sindicato Nacional constrói conjuntamente com outros movimentos sindicais e movimentos sociais. Então a gente tem também o desafio dessa participação maior da categoria. Nós sabemos que não é fácil nessa conjuntura em que a gente está com trabalho remoto, né, que a gente está com várias atividades, inclusive de militância, que foram feitas durante esse período, com atividades à distância, né, com atividades virtuais. Então isso impõe um novo desafio, que é chegar à categoria, que é fazer o debate com a nossa categoria, que é levar essas pautas para o conjunto dos docentes e das docentes da base do ANDES. Então a gente tem aí esse conjunto de desafios que nos impõe pensar nos enfrentamentos em vários aspectos, né? Por exemplo, como eu falei, que a gente tem um governo extremamente conservador, que não reconhece o racismo no Brasil. Então o ANDES também é um sindicato que alia as suas pautas, as pautas contra as opressões, por entender que elas fazem parte do processo de exploração do capital e que são estruturais a esse modelo econômico. Então o racismo ele é um problema estrutural e ele precisa ser enfrentado, né? Nós temos no âmbito do ANDES, por exemplo, um GT de política de classe para as questões étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual, que traz essas pautas das opressões e desse enfrentamento. Então essa conjuntura nos impõe, inclusive, esse desafio de intensificar também essas pautas junto com os movimentos sociais, né? Junto com o movimento antirracista, antipatriarcal, antimachista, anti-LGBT-fóbico, né? Anticapacitista. Então a gente tem esse desafio também para dentro do Sindicato Nacional, entendendo que é um compromisso nosso com a classe trabalhadora também assumir essas pautas. Então são desafios gigantes, né? São desafios imensos, mas nós estamos aqui dispostos a organizar um enfrentamento, né? E a combater todo o ataque que a gente venha a sofrer, tanto a nossa categoria como a classe trabalhadora no Brasil. Como a nova diretoria avalia o trabalho docente em tempos de pandemia? Quanto à nossa avaliação sobre o trabalho docente em tempos de pandemia, esse momento extremamente excepcional, né, nos apontou também enormes desafios. O desafio aí, principalmente do trabalho em tempos remotos. Eu acho que esse desafio, que não é um desafio só dos docentes, mas também dos discentes, ele é um desafio que precisa ser pensado também com relação à nossa concepção de educação, de formação profissional, de aprendizagem, de construção desses saberes, conjugados aí com docentes e discentes. Acho que o trabalho remoto nos impõe inúmeros limites, né? Limites dessa relação pedagógica, limites dessa construção coletiva do que significa a universidade, do que significa pensar a pluralidade, a diversidade dentro do espaço universitário. Implica também pensar num processo amplo de exclusão de estudantes, né, que não puderam, inclusive, cursar, ou que iniciaram, mas desistiram, que estão desestimulados. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de problemas e problemáticas para pensar no nosso trabalho docente em tempos de pandemia. O ensino remoto emergencial, de forma mais específica, né, como a própria proposta tem aí no nome, precisa ser pensado como algo emergencial, como algo desse período em que as nossas universidades e institutos estão impossibilitadas de funcionar presencialmente, porque a nossa defesa maior também é a defesa da vida.
né? E nós não podemos transformar o espaço das nossas instituições de ensino superior um ataque à vida. Então, compreendendo que essa é a questão maior que norteia a nossa ação, o ensino emergencial se apresenta como uma possibilidade, né? O ensino remoto emergencial. Porém, nós temos todos esses questionamentos que eu já fiz anterior ao ensino remoto. E aliado a esses questionamentos, nós temos também as condições de trabalho. As condições com que esse ensino remoto foi posta para o conjunto dos docentes foram condições que, na sua totalidade, foram bancadas, digamos assim, as nossas condições de trabalho pelos professores e professoras. Então, sem uma contrapartida das universidades, sem pensar, por exemplo, nas especificidades das mulheres, que ao retornar para dentro das suas casas, das nossas casas, assumem o papel social que historicamente lhe foi atribuído, que é o papel social do cuidado. Então, se adoece alguém da família, a mulher que vai cuidar, é o papel social da cozinha, né? É o papel social do cuidado da casa, do cuidado dos filhos. Então, isso trouxe uma sobrecarga de trabalho também para as professoras e que precisa ser pensado no momento do ensino remoto. É a professora que está dando aula com o filho no colo, porque é a forma como isso está estabelecido. Então, traz uma sobrecarga muito maior para as mulheres que precisa ser pensada também como especificidade do próprio ensino remoto. Então, acho que pensar o trabalho docente em tempos de pandemia são pensar todas essas condições, né? As condições pedagógicas, mas também as condições objetivas de trabalho e essas particularidades que envolvem pensar a nossa categoria. Eu acho que a gente tem também nessa parte do trabalho docente um enorme desafio, que é o desafio de garantir, né, e de lutar para que esse ensino remoto ele seja somente emergencial e que quando a gente possa retornar, a gente retorne às universidades somente com o ensino presencial. E estou reafirmando isso por quê? Porque já está em curso, né? O MEC lançou 2 portarias criando grupos de trabalho para estruturar a expansão do ensino à distância nas universidades federais. Então, isso passa a se tornar um projeto do governo federal, a expansão do ensino à distância. E todas essas complicações que nós estamos apontando aqui vão para dentro das nossas universidades. Então, nós precisamos pensar no ensino remoto como ele está acontecendo agora, as condições que nós temos, mas nós precisamos ampliar esse olhar e ampliar essa luta, que é uma luta de não permitir que o ensino presencial seja substituído pelo ensino à distância. Então, nós temos esse grande desafio e estamos aí, né, junto com a nossa categoria profissional, com a nossa categoria docente, para fazer esse debate, para ampliar essa discussão, para que a gente possa, sim, unir forças, nos fortalecer os nossos argumentos, né, fortalecer a nossa luta dentro das nossas instituições de ensino, que as seções sindicais têm um papel extremamente importante para fazer isso, pautar essas condições de trabalho agora no ensino remoto e pautar a discussão de que o ensino remoto ele tem um limite, que é o limite do emergencial. Qual deverá ser a marca do novo mandato? Para finalizar, com relação a essa questão de qual a marca, né, desse novo mandato, do mandato que vai se iniciar em breve, nós temos um grupo muito diverso na nossa composição da diretoria, e isso é muito bom, né? Nós temos uma diversidade de professores que já estão no Andes há muito tempo, com jovens professores, com pessoas que militam no sindicato há muitos anos e pessoas que militam no sindicato há pouco tempo. E essa conjugação também, né, de jovens professores, de professores de todas as modalidades, né, dos institutos, das federais, das estaduais, da carreira BTT. Então, essa diversidade nos permite pensar na diversidade da nossa categoria. Então, nós temos um mandato a ser construído que tem como marca essa diversidade e que por isso também pretende trabalhar com a diversidade que tem a nossa categoria profissional dentro do Andes. Uma das marcas desse novo mandato certamente é a combatividade, né? Porque nessa diversidade nós temos um fio condutor, que é o fio condutor
de compreender a importância do sindicato autônomo e independente, de um sindicato que possa fazer todos os enfrentamentos a qualquer ataque que a gente venha sofrer, que possa fazer todos os enfrentamentos para garantir e avançar nos nossos direitos. Então, essa é uma marca muito cara a este sindicato, ao ANDES, Sindicato Nacional, e que nós pretendemos manter essa marca da combatividade, essa marca do enfrentamento, essa marca da autonomia. E temos uma grande marca para esse novo mandato, que é a construção da unidade. E aí a construção da unidade que se faz em várias instâncias. Dentro da nossa categoria, o mandato é para todos os docentes e as docentes, base do ANDES. É uma construção de unidade que precisa se dar no âmbito da educação, com as entidades que compõem e que defendem a educação pública nesse país, e uma unidade que se constrói em aliança com os outros segmentos da classe trabalhadora. Então, nós temos a perspectiva, né, de construção da unidade em todos esses âmbitos. E essa, sim, é uma marca para essa gestão que se inicia, de aproximação da categoria profissional, de construção da unidade e do enfrentamento. E para isso nós esperamos contar com a nossa categoria. Né? Nós sabemos do desafio que é iniciar uma gestão em em atividade remota, iniciar uma gestão que vai funcionar a princípio com atividades remotas, mas nós queremos mesmo assim chegar na nossa categoria, fazer os debates, trazer a categoria e a base, porque esse é um sindicato que se estrutura por sua base, então trazer a categoria para o centro do nosso debate e para todos esses enfrentamentos. Então essas são as questões com as quais nós pretendemos trabalhar e da forma como nós pretendemos fazer a gestão do ANDES Sindicato Nacional, na gestão Unidade para Lutar em defesa da educação pública e das liberdades democráticas. Então, nós temos grandes coisas para defender, né? Nós temos grandes lutas para travar. E aí, juntamente com a nossa categoria, juntamente com os servidores públicos e juntamente com o conjunto da classe trabalhadora desse país. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. Obrigada por sua participação no Voz Docente. E é com Chico César que finalizamos o programa de hoje, deixando mais uma vez o convite para a live de posse da nova direção do ANDES no dia 1º de dezembro, a partir das 18 horas. Sobre poder, é sobre humano, sem prazo nem prazer, só esperar, sem tempo pra perder nenhum engano. Agora é só você e o próprio ar. Quem acha que é maior e vai comprar, pois tem dinheiro. Pois a vida é uma só, um só lugar. E aquele que insiste em dominar o mundo inteiro, passou da hora dele respeitar tudo que há. Prazer, só esperar.
pra perder nenhum engano. Agora é só você e o próprio ar. Não é mais sobre poder, é sobre humano. Sem prazer nem prazer, só esperar. Sem tempo pra perder nenhum engano. Agora é só você e o próprio ar. Quem acha que é maior e vai comprar, pois tem dinheiro. Pensando, pois a vida é uma só, um só lugar. E aquele que insiste em dominar o mundo inteiro, passou da hora dele respeitar tudo que há. O Voz Docente teve produção e apresentação da jornalista Kátia Marco e a coordenação geral do professor Robert Ponge, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Contou também com a colaboração dos jornalistas da ADUFPEL, Gabriela Vensky e Matias Rodrigues. Na mesa de áudio, Thiago Campos. Até a próxima semana.